Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Aí você responda para si mesmo aí, aonde você está. O que é que você quer para a sua vida? Eu digo em termos espirituais e terrenos também. Num todo, terreno e espiritual. Você quer o caminho da bênção, o caminho da maldição? Você quer o caminho da vida ou você quer o caminho da morte? Você quer o caminho da santidade ou o caminho do pecado? Você quer um caminho de plena comunhão e intimidade com Deus? Ou você quer um caminho afastado e separado de Deus? O que é que você busca? Você busca ouvir e receber o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, genuína, verdadeira, ou se iludir com um falso evangelho, um evangelho de ilusões e promessas mirabolantes, descontextualizadas e mal interpretadas e distorcidas da Bíblia? Ou você busca a verdade? Ou seja, resumo isso lhe perguntando: você quer a verdade ou você quer o engano e a mentira? O que é que você quer? O que é que você busca? Eu quero te dizer para você buscar as coisas boas que eu falei na pergunta: vida, salvação, bênçãos, vitória, eternidade, comunhão com Deus, bem-aventuranças, santificação. Tudo aquilo que provém do alto provém de Deus. Você alcança pela verdadeira mensagem do verdadeiro e genuíno evangelho. Existe um falso evangelho que ilude, que engana as pessoas. E para o seu espanto, esse falso evangelho ele é muito mais pregado, muito mais ouvido, tem muito mais público do que o verdadeiro evangelho, porque o falso evangelho atrai mais. Ele ilude, ele engana, ele é a garrafada doce e milagrosa. E o evangelho de Cristo, ele cura verdadeiramente. Mas o processo de cura do verdadeiro evangelho de Jesus é doloroso. É doloroso. Eu quero dizer para vocês que o falso evangelho ele se distancia da verdadeira mensagem do evangelho. Qual é a verdadeira mensagem do evangelho? A verdadeira mensagem do evangelho é a mensagem da cruz. Paulo disse que não propôs aos coríntios falar de outra coisa, pregar outro assunto a não ser Cristo crucificado. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. É o evangelho da cruz que Paulo pregava, era o evangelho da cruz que Pedro pregou no dia de Pentecoste. Pedro disse: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a mensagem do genuíno evangelho. Você pode estudar toda a Bíblia. A mensagem bíblica que vai do Velho e do Novo Testamento anuncia a morte de Jesus e a sua ressurreição. É isso que se resume e sintetiza as Sagradas Escrituras e o genuíno Evangelho. Aquilo que está fora disso é falso, é mentira, é falso ensino, é engano, é engodo. E Satanás está por trás disso, através de falsos líderes espirituais. Agora vamos ver aqui o que disse Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus Cristo mesmo afirmou em sua palavra, ele disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo também afirma em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o 31, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus não é roda-roda, vira-vira, plantar bananeira, não é marchar na igreja. Poder de Deus é o evangelho da cruz. A Bíblia é verdadeira, ela diz que o poder de Deus é o evangelho da cruz. É a mensagem da morte de Jesus na cruz do Calvário e a eficácia poderosa do seu sacrifício, que evidencia-se em toda esmagadora vitória sobre Satanás, sobre todo o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado e sobre a morte.
Jesus venceu todos os inimigos impossíveis do homem vencer. O homem natural não pode vencer as forças espirituais, porque são elas que controlam o mundo pecaminoso, o mundo caído, e influenciam a mente dos homens pecadores a fomentarem guerras, conflitos, tráfico de drogas, assaltos, assassinato, corrupção, maldades. Tudo isso é promovido por forças espirituais da maldade. E os homens ímpios sem Deus não conseguem se controlar porque são manipulados por demônios. E não conseguem vencê-los, mas são submissos, são escravos do diabo e, portanto, escravos do pecado. Mas somente Jesus venceu o diabo e tornou a sua igreja, o seu povo, liberto de toda a influência de Satanás, de toda a influência do mundo, de toda a cadeia e corrente da maldade e do pecado, nos tornando santos, nos tornando puros, nos tornando fiéis a Deus, nos tornando luz numa geração de trevas. Esse é o evangelho que liberta, esse é o evangelho da cruz de Cristo, que nos selou a nossa vitória. Ele destruiu todas as forças dos nossos inimigos e nos fez mais do que vencedores. Pelo poder da sua cruz, ele nos revestiu de unção, de poder do Espírito Santo, de autoridade sobre os demônios. É por isso que nós podemos hoje ser usados poderosamente por Deus, para que vidas sejam alcançadas e libertas. Deus, ele vai te usar poderosamente, mas você tem que trilhar o caminho da cruz. Você tem que crer na eficácia do sacrifício de Jesus na cruz e pregar o evangelho da cruz e não o evangelho dos homens. O que é o falso evangelho? O que é o evangelho dos homens? É esse evangelho de autoajuda, esse evangelho motivacional, pobre, humano, psicológico, pautado em teorias científicas de psicologia, neurolinguística, dessa psicologia barata que promete bênçãos financeiras, vitórias terrenas. Um evangelho Nutella que ofusca a cruz, que ofusca o caminho da verdadeira vitória, que passa pelo caminho da cruz, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho das aflições de Cristo, pelo caminho da perseguição. Todo aquele que serve verdadeiramente a Cristo é perseguido, passa por provações, sofre aflições, mas em todas as coisas é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu encerro esta mensagem com o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Paulo diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita ou guerreia por Jesus se envolve com negócios deste mundo. Toma posse dessa palavra, guarda esta mensagem, fuja do evangelho Nutella, fuja do evangelho falso, pregado em muitas igrejas, aonde os líderes não têm compromisso com Deus e a palavra, mas siga o verdadeiro evangelho da cruz. E Deus vai te dar vitória. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.